realizado, né? Testemunhos, os irmãos têm dado testemunho do que tem sido, né, a vida, quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor. E a palavra de Deus diz: Ele é nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Então, quando nós buscamos a Ele, Ele mostra para cada um de nós como nós devemos agir e como nós devemos proceder no nosso dia a dia. Para que Deus possa abençoar os professores dessa escola bíblica, né? Da nossa igreja, em nome de Jesus. Vamos estar orando nesse momento. A gente sempre está pedindo pelos enfermos, né? Pela questão do hospital. Então hoje nós vamos orar a Deus, agradecendo a Deus pelas bênçãos que cada um de nós temos recebido. Aí esse microfone está assim, mostrando. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta manhã, Senhor Deus, maravilhosa na tua presença, Senhor. Muito obrigado, Deus, por cada irmão, Senhor, que chegou até aqui, Senhor, colocando, Pai, a sua vida no teu altar, Senhor. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, para prestar culto a ti, Senhor. Para que tudo, Pai, que for feito aqui neste lugar, Senhor Deus, chegue, Pai, com um cheiro suave ao teu trono da graça. Cada um de nós, Senhor Deus, nós cremos, Pai, que temos uma bênção, Pai, que tu tem feito em nossas vidas, Pai. Então, Pai, eu te agradeço, Pai, pelas vidas, Senhor, que estão aqui, Pai. Deixou seus afazeres em casa, está aqui para prestar culto a ti, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus, quem seja jovem, adolescente, quem seja adulto, Senhor Deus. Tu podes estar abençoando a cada um, Senhor Deus. Que esse dia realmente seja perfeito na tua presença, Pai. Senhor Deus, nós não viemos aqui, Senhor Deus, para sairmos com o coração vazio. Com certeza, Pai, nós dizemos, sai daqui, Senhor Deus, com os nossos corações cheios, Pai, de alegria, Pai, e cheio do teu Espírito Santo, Pai. Desde já, Pai, já te agradecemos por tudo que tu tem feito em nossas vidas e por tudo que tu ainda irás fazer, Pai. Nós temos a certeza que em ti nós podemos confiar, Pai. E temos certeza, Pai, que tu estás no controle de tudo. Desde já, Pai, eu te agradeço por tudo. E é no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo que nós te oramos nesta manhã. Amém. Irmãos, vamos estar lendo Salmo 123, 122. À noite, irmãos, se Deus quiser, nós estaremos passando para os irmãos o relatório, o domingo que vem, mais certo, pela manhã, o relatório da nossa festa da feira, né, que nós fizemos aqui no sábado. E o mês que vem, se Deus quiser, no começo do mês, a gente vai estar fazendo um almoço, se Deus quiser. Aí depois vamos estar passando mais ou menos para os irmãos. Está passando uma missão, nós estamos fazendo um almoço, nós estamos vendendo, né, passando aqui na feira, em nome de Jesus. Podemos, irmãos? Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos estar lendo a palavra do Senhor? Vamos fazer a leitura alternada. Eu lerei só um versículo e cada irmão, se sentir o desejo de ler, também posso estar lendo, tá bom? Amém? Aí todos participam. Que diz assim, Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. 2. Nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que és edificada como uma cidade compacta. 4. Para cá sobem as tribos de Israel, para dar graças ao Senhor, como ele ordenou. 5. Lá estão os tronos de justiça, os tronos de casa de Davi. 6. Olhe para que haja paz em Jerusalém. Ó Jerusalém, que prospere aqueles que a honram. 7. Que haja paz na cidade protegida por muralhas, que haja segurança nos seus palácios. 8. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. 9. Eu amo o templo do Senhor, o nosso Deus, e por isso oro pela prosperidade de Jerusalém. Amém. Pode se sentar, irmão. Primeiro versículo diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós possamos realmente sentir a alegria de estarmos aqui reunidos, verdadeiramente em família, né? Nós possamos colocar isso no nosso coração e deixarmos as coisas tristes lá fora
e nos alegrarmos no Senhor, através dos louvores, através da palavra, num abraço mesmo sem Covid. Eu falo sem Covid, né, irmão? Porque o vídeo está repreendido, da porta para fora. Que a gente possamos estar sempre nos alegrando no Senhor. Apertando sim a mão do nosso irmão, sim. Já passou, já aperta a mão do seu irmão. É muito bom, às vezes a gente chega, como a irmã hoje trouxe o estudo, muitas vezes a gente chega aqui entristecido, chateado, e quando a gente recebe um aperto de mão, um toque na mão, tudo se transforma, irmãos. Porque muitas vezes a gente chega entristecido, chateado com alguma coisa que aconteceu, muitas vezes não queremos falar, mas o nosso semblante às vezes mostra aquilo que a gente está sentindo. Então nós possamos realmente nos contaminar uns com os outros em amor. A palavra diz que o amor está se esfriando, mas em nome de Jesus, aqui neste lugar, o amor não vai se esfriar. Nós vamos a cada dia buscar a perfeição do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que bom é confiar no Senhor. Nós possamos confiar nele, que as outras coisas nosso Deus vai acrescentar no dia a dia. Se você estiver triste, estiver chateado, busque ao Senhor, peça ao Senhor: Senhor, me dá uma porção de alegria, Senhor, uma porção dobrada, Senhor Deus, de alegria. Hoje eu vou te dizer para os irmãos, eu cheguei meio chateado assim, porque eu vi algo na minha família que eu não gostei ontem. Me perdoará, mas eu não gostei. Eu fui visitar minha irmã lá em Nilópolis. Eu ia até dormir lá, mas eu falei: Senhor, eu fui lá para o quarto do terraço da minha irmã e falei: Senhor, eu não vou ficar aqui, eu vou embora. Já era mais quase 8 horas da noite. Meu coração não estava feliz de estar ali. Tinha algo ali que não agradou. E eu não fiquei calado, em silêncio, e fui em cima do terraço e falei: Senhor, prepara um Uber, um 99, sei lá o que aí, que eu quero ir embora. E me leva para casa, Senhor. Eu nunca peguei Uber sozinha assim, foi a primeira vez. E eu peguei o Uber e fui embora. Minha irmã não entendeu nada, não entende que ela é criança, assim, ela tem mentalidade de criança, característica cerebral. E eu falei: irmã, eu vou embora, tá? E ela falou: Eu falei: eu vou embora, depois eu venho para dormir. Tinha algumas pessoas lá na casa, chegaram depois. E eu falei assim: olha, irmã, meu coração está triste, mas eu vou para casa, depois eu venho com calma e converso. Não adianta a gente expor o que está, se você vê, num ambiente que está todo mundo se divertindo, aparentemente, né? E entristecer os outros. E eu falei para assim: Senhor, eu não aceito isso, então eu vou embora. Cheguei em casa, irmãs, eu orei, comecei a ouvir o louvor das Débora, né? A música das Débora. Até a irmã Salete hoje falou: olha, irmã, eu ouvi. Comecei a ouvir, botei o celular a tocar e comecei a ouvir o hino das Débora. E falei assim: Senhor, eu não aceito isso. Não aceito mais isso na minha família. Vício de bebida, não aceito, irmão. Eu coloquei minha família no altar do Senhor. Eu não aceito que nenhum deles venha mais botar um copo de bebida na boca. E eu falei: Senhor, meu propósito é esse. Eu creio, Senhor. Falta pouco para eles largar essa coisa maldita. E vim embora para casa. Hoje eu cheguei assim meio chateada, fui lá em cima, no cantinho de oração. Cheguei aqui 8 horas da manhã, fui lá em cima. Eu coloquei meus pés ali, deu bem diante do Senhor e falei: Senhor, só está eu e o Senhor aqui, o Senhor sabe. Como a Nívia falou, muitas vezes você está num quartinho, num cantinho de oração. Eu cheguei lá em cima e pude me desabafar com o Senhor, eu e o Senhor. Então que nós possamos, irmãos, nos colocar diante de Deus. E não esquecermos de cumprimentarmos sim, irmãos, uns aos outros sim, num aperto de mão ou um toque de mão, porque muitas vezes nós carecemos disso, precisamos disso, desse toque. Não vamos ficar com tanto medo de Covid, não, irmão. Toque seu irmão. A palavra lá Isaías diz que para ser curado, né, basta nós tocarmos na veste de Jesus. Então que nós possamos realmente viver a palavra, tocar uns aos outros, que o Senhor Jesus vai estar tratando de cada um de nós. Amém? Deus tem uma bênção para cada um de nós. Nesse momento eu vou passar a palavra à equipe de louvor.
nossa oração nessa manhã é que nós possamos verdadeiramente estreitar os nossos relacionamentos com Deus. Que nós possamos verdadeiramente estar cada dia mais íntimos do Senhor. E que por intermédio dessa intimidade, a nossa confiança naquilo que Tu tem para nós aumente. Que nós possamos ter sempre a certeza que não importa o tamanho da tempestade, o Senhor está conosco. Senhor, nós também Te agradecemos pelos dízimos e ofertas que foram depositados aqui hoje. Eles vêm servir para a boa manutenção do templo. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Irmãos, podem se assentar. Bom dia, irmãos, graça e paz. Já quero começar pedindo desculpa aos irmãos. Os irmãos vão perceber que eu estou barbudo. O pastor não fez a barba. Irmãos, essa semana passada realmente foi bem complicado lá em casa. Além da obra que nós terminamos ontem, tivemos aí uma sequência aí de cuidar de bicho, de um cachorro que não é nosso, de um gato que não é nosso. Inclusive o gato está internado ainda, acabei de receber uma ligação. Então aí a gente está dormindo tarde, acordando cedo. Então realmente semana passada foi bem complicado. E confesso aos irmãos que tentei preparar o sermão, não consegui, realmente de tão cansado. Ontem indo comprar material, e o pedreiro, em vez de pedir de uma vez, não, aí eu fico chateado com isso, irmão. Pede uma coisa, aí você vai lá, compra, volta, poxa, faltou isso, aí vai de novo. Eu sei que eu fui umas três vezes na loja de material de construção comprar o que o pedreiro pediu, ainda por cima sobrou peça lá em casa. Eu falei, meu Deus do céu, gasta dinheiro, em vez de o camarada pedir a quantidade certa, não pede, ainda sobra. Mas graças a Deus, tenho que agradecer a Deus, conseguimos resolver alguns problemas. Essa da obra lá de casa foi um vazamento, graças a Deus, Deus nos ajudou e conseguimos resolver. Então aí estamos aqui. Silvana está em casa. O rapaz hoje ia terminar lá o que estava faltando, ficou a Silvana e o Gustavo. Larissa e o Maxwell receberam aí uma bênção, foram viajar. Então, graças a Deus aí está tudo bem. Antes de entrar na mensagem, Silvana pediu para avisar, hoje tem reunião da MCM, né? Então às 5 horas, se não me engano, 5 horas, tem aí a reunião da MCM. Quero também agradecer. Na terça-feira nós tivemos um culto muito bom, irmãos. O culto do amigo na terça-feira passada foi uma bênção. A nossa igreja estava cheia e foi gostoso poder adorar a Deus com outros irmãos, com amigos, e foi algo realmente tremendo. Podemos sentir a presença de Deus, foi algo bem impactante. E esperamos, se Deus assim permitir, mês que vem vamos ter um outro culto, e contamos aí com a presença dos irmãos. Nesse culto nós estávamos conversando, depois que acabou o culto, para os irmãos terem uma ideia. O culto acabou, Rodrigo, foi o quê? Mais 9 e pouca, né? 9 e meia, né? Então aí até passamos um pouquinho do horário, e eu sei, se deixasse, a galera ficaria aqui até mais tarde. Aí convenceram a gente
Pastor, vamos comer batata. Aí lá vai o pastor com a família e com... Tinham quantos? Uns 20? 30. Falei, Jesus, tem misericórdia. Irmãos, eu sei que aí a gente foi lá para o outro lado, perto da onde mora a Zezé. Eu quase bati na casa da Zezé. Zezé, vem comer batata com a gente, Zezé. Eu sei. Então aí ficamos lá. Eu sei, irmãos, que saímos de lá, acho que já era 1h da manhã. 1h da manhã. Os irmãos terem uma ideia. O que o pastor não faz? Né? Chegamos em casa, aí a história do gato. O gato estava doente, o gato da minha sogra. A gente vai para a clínica veterinária. Chegamos em casa, já era quase 4h da manhã. São as bênçãos. Mas aí, irmãos, o que eu quero falar com vocês. Nessa terça-feira, veio um pessoal de uma outra igreja e lá na Batata nós estávamos conversando. E é interessante, dois rapazes, está com microfonia, Miguel, pode abaixar. Dois rapazes, a gente estava conversando e aí foi interessante. Aí falou assim: pastor, vamos conversar. O que o pastor entende do batismo do Espírito Santo? Aí assim, achei interessante que um não concordava, o outro concordava. E aí eu falei a minha opinião. E aí um dos rapazes falou assim: não, mas eu orei tanto a Deus, eu queria ser batizado com o Espírito Santo, eu queria falar em línguas. E aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí fiquei em casa procurando alguns livros e achei um livro, estou até aqui, Batismo com Fogo. É interessante que o autor desse livro é o reverendo Hernando Dias Lopes, presbiteriano. Os irmãos sabem que o presbiteriano não crê também da mesma forma que nós na questão a questão do dom de línguas. Nós cremos, mas não da maneira que os neopentecostais pensam. Não quero entrar aqui nesse assunto, mas o interessante que aí eu fui ler, pesquisar mais um pouco, e aí o interessante tem a ver com relação também à santidade. Domingo passado nós falamos sobre a santificação, e aí eu, pesquisando, fui ver que na realidade o dom do Espírito Santo, nós que somos salvos em Cristo Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo. A frase do rapaz, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo e o dom de língua. E aí, gostaria que vocês prestassem atenção no que eu vou falar. Nós cremos que no dia que nós somos salvos em Cristo Jesus, somos selados com o Espírito Santo. Mas e aí? O que acontece? Eu tive pensando o seguinte: nós entendemos que somos selados no Espírito Santo, mas muitas vezes nós não permitimos que o Espírito Santo haja na nossa vida da maneira que Ele quer. Então aí eu entendi o que aquele rapaz quis falar. Mas na realidade o foco dele era só falar em línguas. Aquele rapaz, ele desejava falar só em línguas. O que interessava para ele era falar em línguas. Não interessava outras coisas. E aí ele até falou: pastor, eu orei tanto, que em uma reunião fui batizado com o Espírito Santo. Aí eu perguntei: e depois? Não, falei em línguas e para mim foi algo. Aí eu faço essa pergunta para vocês: e depois? Então é interessante, irmãos, que mesmo ciente que nós somos selados pelo Espírito Santo, nós precisamos permitir que o Espírito Santo haja na nossa vida.
E aí nós, permitindo que o Espírito Santo haja, então nós vamos ver, realmente as maravilhas de Deus, o que Deus vai fazer através das nossas vidas. Se nós pegarmos o livro de Atos, na realidade lá fala Atos dos Apóstolos, mas na realidade nós entendemos que tudo aquilo que os apóstolos fizeram foi através do Espírito Santo. Então deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Os apóstolos permitiram que o Espírito Santo os conduzisse. E ali nós vemos as maravilhas que Deus faz. Tudo começa no dia de Pentecostes, que tem ali as pessoas costumamos falar que elas foram batizadas ali, mas na realidade o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas. Foi a primeira vez que aconteceu aquilo. E ali aqueles discípulos que estavam ali em Jerusalém, como Jesus tinha pedido, eles obedeceram ao Espírito, às ordens de Jesus, para que eles ficassem em Jerusalém. E ali eles ficaram. E aí naquele dia eles foram cheios do Espírito Santo. E cada um começou a pregar em línguas. Mas aí nós vamos entender que são línguas estrangeiras. E ali naquela cidade havia vários povos. E ali cada um entendia na sua própria língua. Alguns até ficaram zombando, falando que eles estavam bêbados, mas na realidade eles estavam cheios do Espírito Santo. E aí nós vamos ver que naquele dia o apóstolo Pedro, também cheio do Espírito Santo, faz uma pregação e mais de 3.000 almas se convertem através de uma pregação. E aí eu fiquei lendo o livro e pensei, o que nós temos feito das nossas vidas, já que nós somos selados com o Espírito Santo. Nós temos permitido que o Espírito Santo haja nas nossas vidas. Nós temos feito isso? Ou nós temos vivido uma vida monótona como cristão? Nós, às vezes nós oramos, às vezes lemos a Bíblia, às vezes estamos na casa do Senhor, prestamos o nosso culto. Será que é só isso que o Espírito Santo quer de cada um de nós? Será que realmente Ele não quer colocar fogo em nossas vidas? Será que nós não temos buscado, ou será que nós não temos ansiado pela presença do Espírito Santo em nossas vidas? Pastor, hoje o pastor está bem pentecostal. Não é questão de ser pentecostal ou não, mas a grande realidade é o que a Bíblia nos ensina. Aí se nós pegarmos lá em Josué, vamos ver lá em Josué, capítulo 2. É aquele texto, irmãos, onde Josué chega para o povo e fala: santificai-vos. Obrigado, irmão Nelson. José disse ao povo: purifique-se, porque amanhã o Senhor fará. Obrigado, irmão Nelson. Irmão lembrou disso por causa da novela? Não, né? Olha lá, hein? Obrigado, irmão Nelson. Capítulo 3, verso 5. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E aqui
quem é bom de português, vai ver que esse santificai-vos ou santifique-se é uma ordem. Josué está ordenando o povo para que o povo se santificasse. Nós vimos semana passada, domingo passado, a questão da santificação. Não é que nós vamos nos tornar santos, uma coroa na cabeça cheia com as asinhas, não é isso. Mas nós fomos chamados para o Senhor para sermos santos, separados desse mundo, não permitir que as coisas desse mundo venham tomar conta do nosso coração. E muitas vezes nós não conseguimos entender isso. E aí Josué, ele chega para o povo, mas ele poderia muito bem nem falar nada com o povo. Se nós prestarmos atenção, aquele povo já tinha visto várias maravilhas do Senhor. Aquele povo, eles já estavam acostumados a ver a maravilha do Senhor, o agir de Deus. Então o natural seria que eles já entendessem e vivessem uma vida que agradasse ao Senhor. E aí eu fiquei pensando, é interessante, mesmo que o povo já tivesse acostumado, mas o coração daquele povo estava longe do Senhor. Aquele povo não estava obedecendo. Por isso Josué chega como líder do povo, fala para o povo: vocês precisam se santificar, vocês precisam se limpar, vocês precisam se purificar, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas no meio de vocês. E é interessante que, se nós continuarmos a leitura, capítulo 4 em diante, é interessante que o povo, eles tinham uma missão. Eles precisavam atravessar o Rio Jordão. Eles tinham que conquistar a terra prometida. Então, eles precisavam estar purificados, limpos, porque tinham uma missão para eles fazer. E aí é interessante que, se aquele povo não fizesse isso, eles não iriam conquistar aquela terra. E quantas bênçãos nós temos deixado de ganhar porque nós não estamos com os nossos corações limpos, nós não estamos nos purificando. Quantas bênçãos nós deixamos de ganhar por causa disso? E aí muitas vezes nós chegamos e culpamos a Deus. A culpa é do Senhor. Mas Deus, Ele está lá. Ele está lá. Ele quer te dar a bênção. Mas será que nós temos ouvido a voz do Espírito Santo? Será que nós temos permitido que o Espírito Santo limpe os nossos corações? Será que nós temos realmente nos colocado no altar do Senhor? Nós precisamos fazer a nossa parte. Deus, Ele não vai te obrigar a fazer nada disso. Mas se você realmente quer ser guiado pelo Espírito Santo, então você precisa permitir. E aqui o povo, ele fez o que o Josué falou. Então o povo, eles se purificaram, eles se santificaram. E aí nós vamos ver que eles conquistaram a bênção que o Senhor tinha preparado para eles. Então é importante nós entendermos isso. Nós somos selados com o Espírito Santo. Mas o que eu tenho feito, o que eu tenho realmente, será que eu tenho buscado cada vez mais me encher da presença do Senhor, do Espírito Santo? Então é interessante, no livro que eu li, tem uma história bem interessante. Um grande avivalista do século XX, o Dr. Andrew Moore, ele chega, ele está num congresso, havia várias pessoas que queriam ouvir aquele homem, e ele pergunta a dois pastores. Um era adepto, ele gostava de fazer o batismo por aspersão, e o outro gostava de fazer por imersão. Aspersão, você não sabe o que é, né? E aí, no caso, foi algo meio constrangedor. Aqueles dois homens, um ficava olhando para o outro, e
E antes que houvesse ali uma discussão, o doutor Andrew, ele chega e fala: na realidade, não importa a quantidade de água que você vai usar para batizar, mas o que importa é aquilo que você faz, ou aquilo que você permite que o Espírito Santo venha fazer na sua vida. Então não era a discussão se o correto era por aspersão, por imersão, mas é o que você vai fazer. E aí é isso que eu quero falar para nós hoje, para a igreja. A maioria aqui é batizado, mas o que você tem feito da sua vida? Então é isso que nós precisamos entender. Será que nós temos contemplado somente as bênçãos do outro? Será que nós temos só vivido a experiência do outro? Você tem alguma experiência com o Espírito Santo? Você já contemplou uma experiência na sua vida? Então é interessante. E segundo o reverendo Hernando Dias Lopes, eu gostei muito do que ele fala. 3 características daquelas pessoas que andam com o Espírito Santo, ou permitem que o Espírito Santo haja na sua vida. Aqui ele coloca o seguinte: aquele que é batizado com fogo anda na luz. Ou aquele que... Esse batismo com fogo, irmãos, nada mais é do que a presença do Espírito Santo na sua vida. Tá? Não é... Deixa eu deixar bem claro aqui. Não estou falando que você vai andar por aí com um fogo em cima de você. Mas é a questão do Espírito Santo. É isso que o pastor Hernando Dias Lopes fala nesse livro. É a presença do Espírito Santo na sua vida. Se nós formos ver na Bíblia, nós vamos ver várias passagens que vão falar sobre o fogo. Eu creio que a mais clássica é a conversa que Moisés tem ali com aquela sarça, e Moisés está falando ali com o próprio Deus. Aquela sarça tinha um fogo ali, mas a sarça não era consumida. Ali era a presença do Senhor. Então nós entendemos que todas as vezes que a Bíblia vai falar do fogo, geralmente é simbolizando a presença de Deus ou do Espírito Santo. Então, ou seja, aqueles que são cheios do Espírito Santo vão querer andar na luz. Um texto que nós podemos ver é João 8, versículo 12. João 8, versículo 12. Eu vou ler aqui para os irmãos. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E é interessante, pesquisando, e realmente aqueles que são cheios do Espírito Santo, eles vão querer caminhar na luz, vão querer estar na presença de Deus, vão querer mostrar aquilo que eles estão fazendo através do Espírito Santo. E é interessante que, se nós formos continuar lendo o texto, vai falar que aqueles que não gostam de andar na luz porque têm vergonha ou não querem mostrar as suas obras. Então, ou seja, querem viver escondidos, vivem com medo de querer andar na luz. Então é importante, nós que somos selados pelo Espírito Santo, nós que ansiamos pela presença do Espírito Santo, nós que queremos estar cheios do Espírito Santo, precisamos andar na luz. O próprio Cristo fala isso. Nós vamos desejar andar na luz. Então é importante, queremos mostrar às pessoas o que nós temos feito através do Espírito Santo.
aí nós vamos entender o que os apóstolos fizeram e o que nós precisamos fazer. Se nós queremos realmente caminhar na luz, precisamos ter uma vida de oração, uma vida da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, e assim nós vamos nos enchendo da presença do Espírito Santo, e aí nós vamos poder testemunhar do amor, da graça de Deus através das nossas vidas. É isso que os apóstolos fizeram. Cheios do Espírito Santo, eles foram proclamar as maravilhas das boas novas. Será que você já pensou nisso? Você já falou do amor de Deus? Você já falou daquilo que Deus tem feito na sua vida? As pessoas, ao olharem para você, será que elas sentem a presença de Deus na sua vida? Eu entendo, irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós permitimos que Deus nos use, as pessoas elas sentem a presença de Deus, elas contemplam a luz de Cristo em nossas vidas. E não precisamos fazer nenhuma mágica. Isso é o próprio Espírito Santo que vai nos ajudar. E vamos estar refletindo a glória de Deus, vamos estar refletindo a luz de Cristo em nossas vidas. E as pessoas elas vão ver isso em nós, porque a nossa vida não tem do que se envergonhar. Nós estamos na luz. Como o apóstolo Pedro, se eu não me engano, ele fala que nós precisamos ser uma carta viva, onde as pessoas vão ler aquilo que nós temos feito. E é bacana quando as pessoas vão falar de nós, e elas vão falar: não, fulano, a vida dela é assim. Irmã, desculpa, irmã Lidy, citar a irmã. É interessante que a irmã Lidy estava falando na escola dominical, falaram mal dela, mas o testemunho dela falou muito mais alto, e a pessoa que ouviu pôde ratificar que aquilo que a pessoa tinha falado a respeito dela era tudo mentira. E eu creio que o Espírito Santo ele vai fazer isso em nossas vidas, mesmo que as pessoas se levantem contra nós. Deus ele vai usar pessoas para falar: não, fulano não é assim não. Os irmãos vão se lembrar, antigamente a palavra de um cristão tinha peso. Aquilo que o cristão falava, as pessoas acreditavam. Infelizmente, por culpa nossa mesmo, hoje nós somos motivos de chacota. As pessoas já não levam tão a sério aquilo que nós falamos. Hoje, até mesmo se você falar que é um crente, para conseguir um emprego, as pessoas já começam a te olhar, acha que você é um fofoqueiro, que você é um preguiçoso. Então, eu vejo que, infelizmente, por falta de nós nos enchermos do Espírito Santo, nós temos pago um preço. Infelizmente, as pessoas têm se afastado de Cristo por nossa causa, porque a nossa vida não tem refletido a glória de Deus, não tem refletido a luz de Cristo. Porque quando nós vivemos dessa maneira, quando nós fazemos isso, nós atraímos as pessoas. As pessoas elas vão querer conhecer esse Cristo da qual você tem vivido, da qual você tem falado. Então as pessoas vão querer estar perto de você, mas é necessário que você caminhe na luz, para que as pessoas possam ver aquilo que você tem feito. Segundo ponto que eu achei também interessante: aquele que é batizado com fogo tem comunhão com Deus. Aquele que é cheio do Espírito Santo, tem comunhão com Deus. Irmãos,
eu creio que é impossível você caminhar com Deus e não ter comunhão com Deus. É algo contraditório. Se nós realmente estamos na luz, nós vamos querer ter comunhão com Deus. É o que nós já falamos aqui várias vezes. É a questão do relacionamento com Deus. Eu preciso cada vez mais me relacionar com Deus. Aí dessa forma eu vou ter comunhão, eu vou ter prazer de estar na presença de Deus. Como nós já falamos, mas muitas vezes nós temos medo de andar com Deus porque achamos que Deus vai nos levar, como aconteceu com Enoque. Enoque andou tanto com Deus que Deus o levou para si. Mas é interessante, irmãos, e Enoque foi cedo. Se nós formos comparar com as pessoas daquela época que viveram muito mais anos. Mas eu tenho certeza, se nós pudéssemos conversar com Enoque, se Enoque, você se arrependeu de andar com Deus? Eu tenho certeza que Enoque ia falar: não, eu faria tudo de novo. Mas muitas vezes nós não queremos andar com Deus, ou andamos uma certa distância. Eu não vou andar muito perto não, porque vai que Deus cisma comigo aí e vai querer me levar. Eu tenho tanta coisa para fazer ainda. Às vezes esse é o nosso pensamento. Eu tenho muita coisa ainda. Mas eu falo para vocês, que vale muito e é algo gostoso nós andarmos com Deus, termos comunhão com Deus. Se nós entendêssemos isso, muitas coisas nós iríamos evitar. Muitos erros nossos nós iríamos realmente evitar. Então eu falo, aquele que é cheio do Espírito Santo vai querer ter essa comunhão com Deus. Vai querer. E essa comunhão com Deus vai fazer com que eu também tenha comunhão com os meus irmãos. Irmãos, quando nós falamos na escola dominical, às vezes nós colocamos gostaria que vocês entendessem isso, às vezes nós colocamos certas barreiras que impedem esse agir do Espírito Santo, nos impedem realmente de ter comunhão com os nossos irmãos. Eu tenho comunhão com Deus, mas com os meus irmãos eu quero escolher aquele ou aquela que eu vou ter comunhão. Mas na realidade o que a Bíblia nos ensina é comunhão com todos. Não pode ter distinção. Eu não posso fazer acepção. Eu vou escolher, eu vou ter comunhão com a irmã Zezé, que a irmã Zezé é legal, gente boa, então eu vou ter comunhão com ela. Não vou ter comunhão com a Lohane não, porque Lohane não quero. Mas na realidade, se eu tenho realmente essa comunhão com Deus, eu ando nessa comunhão com Deus, com certeza o meu coração ele vai estar cheio desse amor, dessa comunhão, e eu vou querer ter comunhão com todos. E isso é algo que deve contagiar a nossa igreja, porque dessa forma Deus ele vai estar, o Espírito Santo ele vai estar, a presença dele vai ser tão forte que aí nós vamos, como aconteceu os grandes avivamentos. O avivamento começa dentro da igreja, é dentro da igreja, não é lá fora. O avivamento começa dentro da igreja, porque o povo de Deus, os membros da igreja, vão andar na luz, vão estar em comunhão com Deus. Então aí vai ser uma atmosfera tão agradável e cheia do Espírito Santo,
que nós vamos realmente, impactar, vamos viver um avivamento, e esse avivamento vai fazer com que venhamos a impactar as pessoas. E é isso que vai atrair as pessoas. Então é necessário ter comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Aí nós vamos entender realmente, que não existe barreiras ou empecilhos para que nós para que nós possamos ter comunhão. Todas essas barreiras, elas vão cair por terra. Mas tudo vai começar com o meu relacionamento com Deus. A minha vida com Deus vai fazer com que eu tenha um modo diferente de agir com os irmãos. Então é importante andar na luz, ter comunhão. Terceiro, só para poder confirmar aquilo que eu estou falando, alguém lê para mim 1 João 1,6. 1 João 1,6. Vai falar sobre a comunhão. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, precisamos andar nessa verdade, viver essa verdade. Não tem como eu falar que eu pertenço a Deus, mas eu não tenho comunhão com Ele. Então aí é algo contraditório, somos mentirosos, como o apóstolo João está falando. Precisamos andar, precisamos ter comunhão com Ele e viver essa comunhão. E aí, no caso, essa comunhão, conforme 1 João 1,7, o que diz aí? 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Amém. Aquele que é batizado com fogo tem comunhão com os irmãos. Aquele que é cheio do Espírito Santo, foi o que eu falei anteriormente. Se nós temos comunhão com Deus, automaticamente vamos ter comunhão com os irmãos. Então, nós não podemos dizer que não tem comunhão com o meu irmão. Se eu não tenho, então tem algo de errado. Se eu não tenho comunhão com o meu irmão, tem algo de errado. Então você precisa reavaliar a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus. A sua vida com Deus, ela vai dizer quem você é. Se você dá pouca atenção para Deus, se você não busca Deus, com certeza a sua relação com o seu irmão também vai ser fraca. Mas se nós queremos realmente ser cheios do Espírito Santo, precisamos cada vez mais buscar a presença de Deus. Todos os personagens da Bíblia, todos eles estiveram na presença de Deus. E aqueles que estiveram na presença de Deus foram abençoados, foram bem-sucedidos na sua vida. Todos eles. Abraão, Noé, todos eles. Não estou falando aqui que eles não pecaram. Pecaram. Eram pecadores como nós somos. Mas a vida deles era andar na presença de Deus. Nós temos aí Davi. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas era um pecador. Ele fez coisas erradas. Eu creio que se Davi fosse julgado por nós, já falei isso, nós com certeza iríamos mandar Davi para o inferno. Graças a Deus não somos nós que julgamos. Deus, Ele vê o nosso coração. E Deus realmente, Ele deseja que os nossos corações sejam corações de verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Esses adoradores são cheios do Espírito Santo. E Deus quer
pessoas assim, cheias do Espírito Santo, pessoas que realmente o adorem em espírito e em verdade. E esses adoradores, esses verdadeiros adoradores, eles vão adorar a Deus, vão ter comunhão com Deus e vão ter comunhão com seus irmãos. E vocês podem ter certeza que essas pessoas, elas vão fazer diferença aonde quer que elas estejam. São pessoas diferentes. Não são pessoas de outro planeta, são pessoas daqui. Mas são pessoas que vivem a sua vida longe desse mundo. As coisas desse mundo não atraem o desejo dessas pessoas. O desejo delas é estar com Deus, é andar com Deus, é ser cheios do Espírito Santo. Que nós possamos todos os dias desejar isso, de estar na presença de Deus, para que possamos realmente ser cheios do Espírito Santo e que Deus venha nos usar cada vez mais. Dessa forma, nós vamos fazer a diferença. A nossa igreja vai fazer a diferença e nós vamos viver um grande avivamento no nosso meio. Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar cada vez mais a desejar realizar isso em nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez quero agradecer ao Senhor, te agradecer, Deus, pela tua presença, te agradecer, Deus, por cada um aqui presente. Ó Deus, que nessa manhã, Deus, já quase início de tarde, nós possamos entender a necessidade que nós temos de andar na tua presença, de ter comunhão com o Senhor e ter comunhão com os nossos irmãos, para que possamos realmente sentir, ó Deus, a presença e sermos cheios do Espírito Santo. Como o autor desse livro, o reverendo Hernandes Dias Lopes, colocou, Pai, nesse livro, nós possamos entender que não basta sermos selados pelo Espírito Santo, mas que nós possamos vivenciar o Espírito Santo em nossas vidas. Ó Deus, nos ajude a entender isso, ó Pai. Aquilo que eu deixei de falar, o Teu Santo Espírito possa estar, ó Deus, colocando em nossas mentes e nos nossos corações, ó Deus, esse desejo de querermos ser cheios do Espírito Santo. Mais uma vez, esteja abençoando, Pai, cada um aqui. Tu sabes, ó Pai, Tu conheces cada coração aqui. Tu sabes o que está acontecendo, aquilo que está incomodando ou aquilo que está atrapalhando de nós caminharmos com o Senhor, aquilo que está impedindo de nós sermos cheios do Espírito Santo. Eu venho te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, estar resolvendo esse problema que está atrapalhando, ó Deus, está, ó Deus, arrancando aquilo que está impedindo de nós sermos cheios do Espírito Santo. Nós te pedimos isso porque o Senhor é o nosso Criador, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe aquilo que está dentro, no mais profundo do nosso coração. Tu és o único que pode fazer isso. Por isso, suplico ao Senhor que o Senhor esteja nos ajudando e nos dê força e coragem para poder fazer essa oração. Ó Deus, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade, ó Pai, de estar aqui em comunhão com os nossos irmãos. Poder, ó Deus, falar da Tua palavra, poder, ó Deus, glorificar e exaltar o Teu santo nome através dos louvores. Então, Deus, muito obrigado. Que agora o Senhor possa estar nos levando em paz para os nossos lares. Nos conceda, ó Deus, um almoço abençoado. Nos conceda, ó Pai, uma tarde abençoada na Tua presença. E sendo, Pai, da Tua vontade, da Tua permissão, possamos voltar logo mais, ó Deus, à tarde. Ó Deus, as mulheres que têm a reunião com a MCM,
ó Deus, e logo da meia-noite nós vamos ter, ó Deus, a continuação do nosso culto ao Senhor. Então, Deus, esteja nos abençoando, ó Deus, e recebendo, Pai, o nosso culto com um cheiro suave diante do Teu altar. Todas essas bênçãos, todos esses pedidos, ó Pai, eu faço e já agradeço em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça redentora de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um aqui presente, sobre a vida de cada família aqui representada e com teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Com oração silenciosa, estamos assim terminando o nosso culto nessa manhã, né? Então os irmãos podem fazer oração e já convido aí os irmãos estarem logo mais à noite. Quero agradecer aí pela presença da Ana. Ana esteve conosco na quinta-feira, está aqui conosco nessa manhã de domingo. Deus abençoe.